Bem-vindos a Dubrovnik, a pérola do Adriático. No coração do mar Adriático surge Dubrovnik, a antiga República da Ragusa. Fundada por refugiados romanos no século VII, transformou-se em uma das mais poderosas repúblicas marítimas que desafiou impérios e ergueu sua própria identidade. Suas muralhas jamais foram conquistadas. Depois de um grande terremoto em 1667 e da Guerra Moderna da Independência em 1991, a cidade renasceu. Hoje é patrimônio mundial da Unesco. Dubrovnik permanece como um monumento vivo de coragem, comércio e liberdade, uma joia medieval diante do mar azul da Croácia. Bem-vindos a Dubrovnik. Esta é a fonte Amerlin, na Praça Gundluk, e fica fora das muralhas de Dubrovnik. A fonte Amerlin é de 1937 e homenageia o pintor austríaco Friedrich Amerlin, um dos pontos clássicos fora das muralhas, ponto de encontro entre moradores e turistas. Forte Lovrijenac, Forte Bocar, o Forte Bocar é do século XV. Forte Lovrijenac é do século XI. O Forte Lovrijenac, erguido no século XI, foi a sentinela que guardou Dubrovnik de invasores venezianos. Imponente sobre um penhasco, é símbolo de liberdade e força da antiga República de Ragusa. O Forte Bocar é do século XV. Uma das principais torres defensivas de Dubrovnik, protegendo a entrada oeste e o porto. É um dos fortes mais bem preservados de toda a Europa. Forte Bocar. E vamos explorar essa cidade-fortaleza com um mapa na mão. E aqui temos a Porta Pili, a entrada principal de Dubrovnik. É de 1570. A Porta Pili, de 1570, é a entrada principal da cidade murada, com sua ponte levadiça medieval ainda preservada. A ponte levadiça era puxada todas as noites para proteger a cidade. Logo acima da porta, a estátua de São Brás, o protetor de Dubrovnik. Mosteiro Franciscano. Abaixo podemos ver a torre sineira do grande Mosteiro Franciscano, famoso também pela farmácia mais antiga, a farmácia mais antiga em funcionamento contínuo da Europa. É de 1317. Fonte de Onofrio, século XV. Principal ponto de abastecimento de água potável da Dubrovnik medieval. Fonte de Onofrio, 1438. A Torre do Mosteiro Franciscano, um dos símbolos religiosos mais antigos de Dubrovnik. Cada uma das 16 máscaras de pedra ao redor jorrava água para os moradores. Foi projetada por Onofrio della Cava. A igreja de São Salvador foi construída em 1520
em agradecimento pela proteção após um grande terremoto, pequena joia renascentista, intacta até hoje. Foi uma das poucas igrejas que sobreviveram ao grande terremoto de 1667. Essa é a Rua Stradum, a rua principal de Dubrovnik. Na verdade, aqui passava um grande canal que dividia o continente da ilha e que no século XI foi feito um grande aterro desse canal, unindo a ilha ao continente. E após o grande terremoto de 1667, todas as fachadas dessa rua foram reconstruídas no mesmo estilo, dando esse visual harmonioso que vemos hoje. Rua Stradum, do século XI. E essas roupas no varal penduradas são típicas de todo o mar Mediterrâneo. Estou procurando marcas de freada. E as roupas penduradas entre uma moradia e outra. A igreja de São Nicolau é uma pequena capela medieval escondida pelas ruelas próximas ao Porto Antigo. A fachada mostra uma rosácea simples e um campanário de 2 aberturas, típico de igrejas paroquiais antigas medievais. Igreja de São Nicolau. Igreja de São Nicolau, também do século XI. Igreja de São Brás. Palácio Esponza foi aduana e tesouro do Estado, centro comercial da República de Ragusa. O Palácio Esponza ficava próximo da principal entrada do porto, onde entravam as principais mercadorias, funcionando como aduana. Foi um dos poucos edifícios que também sobreviveu ao terremoto de 1667. Famosa Torre do Relógio de Dubrovnik, é do século XV. Foi construído em 1444. Os 2 bonecos de bronze no topo, chamados Maro e Baro, batem o sino desde o século XV. São Brás é o padroeiro da cidade há mais de 1000 anos.
estátua de Marin Držić, em frente ao teatro que leva o seu próprio nome. É o maior dramaturgo croata do século XVI, de Marin Držić. Estamos agora no Palácio do Reitor, antiga sede do governo de Ragusa, mistura de gótico e renascença, coração político de Dubrovnik medieval. O reitor governava por apenas um mês para evitar corrupção e concentração de poder. Catedral da Assunção da Virgem Maria, ou Catedral de Dubrovnik. Esse é o Palácio do Reitor, até hoje a sede do governo de Dubrovnik. A Catedral de Dubrovnik foi reconstruída após o terremoto de 1667, um dos maiores exemplos barrocos da cidade. A tradição diz que Ricardo Coração de Leão financiou parte da antiga catedral após sobreviver a um naufrágio na região. A catedral guarda um valioso tesouro. São as relíquias de São Brás, padroeiro da cidade. No alto das escadarias, temos a Igreja de São Inácio. A Igreja de São Inácio foi construída em estilo barroco entre 1699 e 1725. A escadaria em frente à igreja foi inspirada na escadaria espanhola de Roma. A igreja faz parte do antigo colégio jesuíta, o mais prestigiado centro educacional de Ragusa, Igreja de São Inácio. Do alto da igreja de São Inácio, podemos ver todo o mar Adriático. E fora das muralhas, um belíssimo restaurante panorâmico. O restaurante é ali embaixo, este é o único que eu vejo nessas muralhas. E essa é a casa do bispo de Dubrovnik. Catedral de Dubrovnik. É a principal igreja de Dubrovnik. E aqui estamos no Porto Velho. Aqui temos a Porta do Mar e a Porta Pescarídia, acesso direto ao porto e ao interior da cidade. E lá na frente, o prédio da quarentena, principalmente no período da Peste Negra. Todos que chegavam no porto tinham que passar 40 dias lá. Fortaleza de São João. Do mar, ela parece um sentinela de pedra que ainda vigia o mar Adriático.
Este é o teleférico de Dubrovnik. É uma das experiências mais emblemáticas da cidade. Ele liga a cidade antiga ao topo da montanha Sergi, oferecendo a vista mais famosa da Croácia. O teleférico original foi inaugurado em 1969, na antiga Iugoslávia. Durante décadas, serviu como um principal atrativo turístico e um orgulho da cidade, uma conexão rápida entre o nível do mar e o topo da montanha. A montanha Sergi sempre foi uma linha de defesa estratégica, onde soldados croatas resistiram fortemente contra as forças invasoras em 1991, na Guerra da Independência da Croácia. Hoje, o teleférico transporta visitantes em poucos minutos até o topo da montanha, onde a vista panorâmica da cidade antiga, das muralhas e das águas azul turquesa do Adriático cria o cenário perfeito para fotografias épicas. A montanha Sergi domina toda a paisagem de Dubrovnik e sempre teve um enorme valor estratégico. Por isso, ao longo dos séculos, Sergi foi usada como uma torre de vigia natural contra piratas e invasores da cidade. Agora a hora de hidratação novamente. Visual desse. O ponto mais alto de Dubrovnik. Aqui temos o Forte Imperial, construído em 1810 pelo Império Napoleônico. E ali a famosa Cordilheira dos Balcãs. Vem desde o Mar Negro até o Mar Adriático. E essa cordilheira é que dá nome a toda essa região, Balcãs. Cordilheira dos Balcãs. E termina aqui na Croácia. E agora vamos descer de volta à cidade. Subimos a montanha Sergi pelo histórico teleférico de Dubrovnik, inaugurado em 1969, destruído na Guerra de 1991 e renascido em 2010. Ele nos leva ao topo do mirante mais famoso da Croácia. Lá, diante do Forte Imperial, palco de batalhas e símbolo de resistência. A vista revela toda a grandeza da Pérola do Adriático, Dubrovnik. E aqui o batalhão do Corpo de Bombeiros também foi pioneiro no combate e prevenção de incêndios em toda a Europa. Imagine esse fosso ao lado do castelo. Hoje são ruas. E essa é uma das raras fortificações que nunca, jamais foi conquistada por nenhum inimigo. E essa é a poderosa fortaleza Minset do século XIV. É o ponto mais alto e imponente das muralhas de Dubrovnik e tinha como função a defesa da parte mais vulnerável da cidade,
longe do mar. A Torre Minceto é tão icônica que virou símbolo da liberdade em Dubrovnik. Foi cenário em Game of Thrones, a Casa dos Imortais. Tudo aqui foi utilizado como cenário no filme Game of Thrones. Esse é o trecho norte das muralhas de Dubrovnik, reforçado entre os séculos XII ao XVIII. Ao fundo, a poderosa Torre Minceto, símbolo máximo da defesa da cidade. Minceto e Bocar não são a mesma fortaleza, mas fazem parte da mesma linha defensiva. Minceto protegia a cidade por terra e Bocar pelo mar. O formato arredondado do Forte Bocar foi projetado para desviar projéteis de canhão. A inclinação dos muros, visíveis nesse trecho, também ajudava a dissipar o impacto dos tiros. Porta Pili, do século XVI, a entrada principal de Dubrovnik, protegida por torres e pela estátua de São Brás. Hoje, essa ponte de pedra substituiu a antiga ponte levadiça medieval. A fonte de Onofrio, construída em 1438, abastecia a cidade com água trazida por um aqueduto de 12 quilômetros, um dos símbolos da antiga Ragusa. Igreja de São Salvador é a primeira igreja daqui. Rua Stradum, do século XI. Aterros ligaram a ilha ao continente. A estreita faixa que une os dois mundos se tornou a rua principal de Dubrovnik. Hoje é o coração da cidade, Rua Stradum. Torre do Relógio de Dubrovnik. Além da catedral, Dubrovnik abriga a Igreja de São Brás, do início do século XVIII, dedicada ao padroeiro da cidade e um dos templos mais importantes da antiga República de Ragusa, Igreja de São Brás. Hoje estamos vendo um casamento. Hoje estamos vendo um casamento, um legítimo casamento croata, extremamente animado e com músicas típicas da região. Casamento. E ali embaixo, a noiva, que acabou de casar. E aqui, após o casamento, a tradição croata. Em vez de pétalas de flores, estrelas coloridas. O casamento croata. Palácio Esponza, antiga aduana.
Porto Antigo, um dos mais movimentados do Mediterrâneo até hoje. No auge, era parada obrigatória para navios indo e vindo do Oriente. Dali saíam produtos como sal, seda, mel, vinho e madeira. A porta marítima foi usada historicamente por pescadores, marinheiros e mercadores. Ao lado direito, o edifício é a antiga pescarídia. É o mercado de peixe do porto. Do outro lado do porto, ergue-se o antigo complexo de quarentena de Dubrovnik, os Lazaretos. Aqui, viajantes e mercadorias aguardavam antes de entrar na cidade, num sistema pioneiro criado em 1377, muito antes do resto do mundo entender a importância do isolamento sanitário. Essas paredes salvaram Dubrovnik de epidemias que devastaram impérios, principalmente a peste negra. Antigo complexo de quarentena de Dubrovnik. E aqui, mesmo com a água gelada, tem gente nadando. A água é cristalina. Não é à toa que tem tantos pontos de mergulho em torno da costa da Croácia. Fortaleza de São João. À entrada do Porto Antigo, ergue-se a Fortaleza de São João, uma sentinela de pedra que por séculos protegeu o coração de Dubrovnik. Aqui, onde mercadores, diplomatas e navegadores chegaram de todos os cantos do mundo. O objetivo ali não era beleza, mas defesa. E cumpriu-se. Nenhum inimigo jamais rompeu essa entrada. À noite, enormes correntes de ferro eram estendidas na Fortaleza de São João, fechando fisicamente o porto, para impedir invasões por surpresas à noite. O Porto Antigo era vida, riqueza e sobrevivência, e essa Fortaleza de São João era seu guardião, hoje um cartão postal vivo. Esta é a Porta do Mar e a Porta Pescarídia, acesso direto ao porto e ao interior da cidade. E o nome do barco é Caraca. Hoje vamos fazer um passeio de barco ao pôr do sol. É um ritual diário em Dubrovnik. Todos os dias, especialmente no verão, dezenas de embarcações contornam a ilha Lokrum ao entardecer. É um dos passeios mais tradicionais e procurados de Dubrovnik. Recomendo! É o momento em que a cidade medieval parece uma pintura.
e o mar vira um espelho laranja e vermelho. Agora todos olham para trás e dão um tchauzinho. Aí. Não tem como não se emocionar com um passeio desse. Enquanto o barco desliza sobre o mar Adriático, a ilha de Lokrum permanece ao nosso lado, silenciosa, verde e antiga. Uma sentinela que há 1000 anos observa Dubrovnik e suas histórias. Ao contornarmos suas encostas, o sol começa sua despedida e tudo muda. A cidade lá atrás ganha tons de ouro. As muralhas que resistiram a tempestades e guerras brilham como se fossem eternas. E diante de nós, o horizonte se abre em fogo e luz. Um espetáculo que acontece todos os dias, mas nunca é igual. Esta ilha se chama Lokrum, um paraíso verde de 600 metros da costa, repleto de história, lendas e natureza intocada. Atualmente, Lokrum é uma reserva natural e lar de pavões, trilhas, praias rochosas, piscinas naturais e as ruínas de um antigo mosteiro beneditino. Ilha de Lokrum. Do convés do barco, cercados apenas pelo vento, pelo silêncio e pelo mar, assistimos ao sol desaparecer lentamente, como se mergulhasse nas profundezas do Adriático. E por alguns instantes, o tempo para. Não existe ontem, não existe amanhã, só o agora, só nós, só essa lembrança que ficará para sempre. Em Dubrovnik, até o pôr do sol tem história. E nós tivemos o privilégio de fazer parte dela. Não tem como não se emocionar uma natureza tão intensa.
Fortaleza de São João é a guardiã do Porto Antigo. Construída entre os séculos XIV e XVI, a Fortaleza de São João foi projetada para proteger o porto medieval, que era o coração comercial e diplomático da República de Ragusa. E agora retornando ao Porto Antigo. Mais um fim de tarde, fechando com chave de ouro, vendo o pôr do sol no mar Adriático, Croácia, inesquecível. Terminando com lua cheia no horizonte. E quando a noite chega, a magia acontece. É inexplicável a alegria noturna dessa cidade. Vamos rever à noite todos os lugares que estivemos hoje durante o dia. Dubrovnik fica para trás, mas sua grandeza segue conosco. Uma cidade que resiste, renasce e inspira, porque algumas jornadas terminam no mapa, mas continuam para sempre dentro de nós. Dubrovnik, a pérola do mar Adriático. Croácia, inesquecível.